Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui o que eu vou fazer vai ser mostrar aqui o quão simples é fazer ali a montagem, vamos dizer assim, do kit fuso, que é o kitzinho para quem está pensando em fazer a modificação no sistema da sua máquina de tracionamento, sistema de movimentação. É o kit que ele agiliza muito o processo, ok? Uma vez que você tem a possibilidade de adquirir assim, depois você só precisa fazer aquela adaptação básica para possibilitar a junção do fuso com o pórtico do X e tal. Como é o caso aqui na máquina que eu já fiz a modificação do eixo Y. Tá vendo? O que eu precisei fazer, como eu adquiri o kit fuso, assim como eu vou mostrar, foi simplesmente fazer aquela peça de junção lá, ó, entre o pórtico e o suporte da castanha, ok? Então eu vou mostrar aqui como é prático fazer a montagem. Mas sim, é óbvio que é possível. Se o orçamento estiver apertado, para quem já quiser mudar para fuso, adquirir só o fuso e a castanha e os demais componentes, como suporte e tal, aí dá para fazer uma adaptação caseira ali. Na minha CNC caseira, ela já tem fuso de esferas, e sim, na época eu adquiri só o fuso com a castanha, o suporte para o rolamento, o suporte de fixação ali da castanha, foi feito de forma caseira, tá? Agora, enfim, tive a possibilidade de adquirir dessa forma. Aí é como eu mencionei, isso daqui adianta muito o processo, tá ok? Quando eu falo da questão do kit fuso pronto assim e tal, daí basicamente ele é composto vai ter o fuso, né? O fuso de esferas, aqui mais especificamente é um fuso 2010 ou um fuso de 20 milímetros de diâmetro com passo de deslocamento de 10 milímetros por volta, o fuso, a castanha, o suporte para castanha. Aqui, nesse caso, eu optei, o meu equipamento seria obviamente a melhor opção, suportezinho aqui do tipo BK, BF, nesse caso BKBF 15. Eu acho que é meio que um padrão a usinagem que deve ser feito no fuso também relativo ao diâmetro dele. Por exemplo, esse de 20, o padrão que pede ali é a usinagem do tipo 15, BKBF 15 e tal. E o de 16, se eu não me engano, é o BK12. E se for de um diâmetro maior, vai subindo também essa usinagem que é feita. Então aqui o suporte do tipo BKBF 15. Esse aqui você coloca no lugar ali que você quer, ó, já de pezinho, marca, faz a furação, coloca os parafusos e praticamente já está no lugar. E, enfim, daí para quem está indo para fuso também deve precisar do acoplador, e interessante que seja acoplador do tipo flexível, tá? Para compensar qualquer eventual desalinhamento ali. E também esses daqui, ó, vamos dizer assim, eles é meio que desmontável. Uma hora, se você precisar substituir motor e tal, simplesmente você pode desconectar um do outro dessa maneira. Existe aquele outro que ele é todo de alumínio, espiralzinho, cara, aquilo lá para equipamentos que vão necessitar ali de grande força, de tracionamento e tal, não recomendo. Os que eu tive daqueles lá todos quebraram. Pode acontecer desse daqui também quebrar, mas é bem mais difícil de acontecer com esse aqui, com esse daqui, do que com aquele lá. Aquele lá, os que eu tinha, quebrou tudo. Ele é alumínio inteiriço, né? Uma peça inteiriça, assim. E ele acontece muito de quebrar. Aí também aqui a parte do suportezinho BKBF. Vem um anelzinho aqui que é para prender a ponta, uma das pontas aqui do fuso nesse BF aqui, né? O BF15. Aí você coloca aqui e na pontinha do fuso vai ter o rebaixo aqui para você colocar esse anel. E também vem a porquinha, porque na prática o que vai segurar o fuso
para que ele não tenha um deslocamento para lá e para cá, é essa parte aqui, esse BK. Existe a usinagem do fuso, ela passa aqui, na usinagem tem a rosca. Aí você pode não, né? Você deve colocar a porquinha e apertar bem. Que aqui dentro tem o rolamento, mas não se preocupe na questão, se eu apertar demais vai travar o rolamento. Não, tá? Existe o rolamento lá dentro, mas pode ver que tem 2 passadores. Olha lá. Tem um belo de um rolamento lá dentro. Então, quando você aperta aqui, você está apertando apenas o centro. Isso daqui está travando o fuso no rolamento. É diferente de um mancal, dependendo como ele seja. Às vezes, se você tem um rolamento de cada lado, você aperta muito uma coisa contra a outra, você está tensionando os rolamentos. Aqui não, aqui você está travando o fuso no centro do rolamento. Então pode apertar bem. Inclusive essa porquinha aqui, daí ela tem do tipo um alizinho do tipo bujãozinho aqui que você aperta ele para travar ela. Então aqui eu vou realizar a montagem, mostrando aqui a questão da usinagem no fuso. Então aqui é o lado que vai naquele suportezinho BF, né? E aqui tem a ranhura, aqui o rebaixinho para prender com o anel ali. Agora aqui, desse lado é a usinagem que é feita para esse tipo de suporte. Lembrando que existe também aquele outro suporte, aí depende da máquina, do equipamento, que ele é de embutir. Só que mencionando que esse daqui, ele também tem umas furações aqui, se fosse o caso, daria para adaptar ele de uma forma diferente. Aqui, no meu caso, óbvio que é a melhor opção, a mais prática de fazer essa adaptação, eu uso eles assim, mas observa, ele tem uma furação que daria para colocar ele como se fosse de embutir também. A questão é que tem aquele outro, que ele já é próprio para embutir, eu acredito até que ele é bem mais barato do que esse. E, por fim, a usinagem aqui, o padrão BKBF15. Então eu tenho o fuso de 20, eu tenho aqui uma usinagem de 15, eu tenho uma rosca fininha aqui de 15, e tenho aqui por fim a parte do acoplamento, onde vai o acoplador, que é de 12. Essa parte aqui, opcionalmente, como é usinada, acho que poderia até solicitar que fosse maior ou menor tal, mas aqui é meio que um padrão para ter ali um bom conjunto no fuso. Mencionando também, aí fica a referência nesse vídeo, o que acontece? Para que você está pensando aí de usar fuso e tal, você tem que considerar, na hora de escolher o tamanho do fuso, vamos colocar entre aspas assim, uma perda de movimentação de aproximadamente 12 centímetros, ok? Por que 12 centímetros? Essa parte da usinagem aqui, ela vai consumir mais ou menos 7 centímetros, sendo um centímetro e pouquinho lá e mais 5 e pouquinho aqui, quase 6. Então, só aqui serão 7 centímetros. 7. Aí você precisa considerar que tem a castanha. E precisa considerar também que o suportezinho ele avança um pouquinho sobre a castanha. Então vai ser mais ou menos 7 com 5, 12. 12 para ser exato, mas assim, para não ter risco de 13 a 14 maior que 13 a 14 centímetros maior do que a área útil de movimentação da máquina, você precisa escolher. Então, para uma máquina de 1,10 m, o que seria o ideal? Como é o caso da minha, 1,10 m. O que seria o ideal? Entre 1,23 m e 1,25 m. Eu peguei com 1,27 m justamente pelo seguinte, como aqui, essa máquina ela tem exatamente 1,40 m, não quer dizer que eu vou ter mais movimentação, mas eu aproveitei aqui, para que colocasse o fuso e colocasse o motor e ficasse preenchido todo esse comprimento. Então por isso eu acabei pegando um pouquinho maior.
No meu caso, está com uma folga ali, uma margem a mais de 4 centímetros. 4 centímetros. Mas no mínimo considere isso, de 12 a 15 a mais, para depois na hora de fazer a montagem na sua máquina você perceber que você não vai ter movimentação de toda a capacidade da sua máquina. Agora aqui para fazer a montagem, fica algumas dicas de algumas situações que pode acontecer. Que assim, dependendo de como tiver a usinagem, pode acontecer dela estar bem justa e você vai ter que dar uma forçadinha ali para os rolamentos encaixarem. Então nessa situação, enfim, eu coloquei uma madeirinha ali no chão para colocar o fuso em cima, né? Uma madeirinha para evitar de lascar as beiradas dele. Então a gente vai começar aqui pela castanha. A castanha, deixa eu encostar ele aqui. A castanha, ela vem com um miolinho aqui, ó. Se você tirar esse miolinho daqui, por acaso, vou tirar daqui, tirar assim, vai cair, ok? Isso daqui, você só tira daqui na hora que você já for colocar ali no fuso. Vai fazer o seguinte, tira aqui a presilhazinha aqui, ou o enforca-gato, ou o que estiver segurando, mantém aqui, ó, mantém, não pode soltar isso daqui, e você vai encaixar aqui, ó, você vai encaixar aqui o eixo, tá vendo? Vai encaixar, vai vir devagarzinho. Na hora que ele encostou aqui, ó, aí você vai tentando girar devagarzinho, para ele pegar o caminhozinho das esferas. Se ele já acertou o caminho aqui das esferas, ó, aí o tubinho começa a sair aqui. Deu uma travadinha, volta um pouquinho e continua tentando ir, ó. Tá vendo? Se tiver muito dura, significa que deu uma enroscadinha, você volta um pouquinho e vai rosqueando. Conforme o fuso ele tá entrando aqui na castanha, percebe que o espaçadorzinho aqui ele tá saindo, tá? O que acontece é que pode dar uma enroscadinha de leve, porque tem uma tampinha aqui. Essa não sai, tá? Essa daqui tem que ficar aquela branquinha ali. Às vezes dá uma enroscadinha nela, mas é só voltar um pouquinho e ir, ó. O fuso deve passar normalmente, ó. Já chegou nela, pode ver que tá dando uma forçadinha, mas aqui é meio que normal, às vezes ela dá uma escapadinha. Nesse ponto aqui já não tem perigo de escapar as esferas, mas mantém aqui. Isso daqui, essa tampinha, a gente ajusta na sequência, tá? Ó, aí agora passou. Como a tampinha ela saiu um pouquinho aqui, aí nessa tampinha, essa tampinha tem aqui 2 parafusinhos ali, é bem fininho mesmo. Aqui é seria o 1,5. Então você vai soltar isso daqui para poder fazer aquela tampinha voltar ali no seu devido lugar. Cuidado para não deixar cair e perder. Aqui. Tá vendo? Aí ela voltou no devido lugar ali. Pode dar uma apertadinha de leve nela aqui, ó. Ela como se estivesse rosqueando ela. E agora você aperta aqui novamente esse parafusinho aqui. Não precisa exagerar. O intuito desse parafusinho aqui, ele fica no meio dessa pecinha, ela impede que ela saia. Mas, enfim, aquilo ali não quer dizer que se soltar aquilo ali, as esferas vão cair, tá? Uma vez que colocou o fuso ali, as esferas já estão no seu devido lugar. Aqui só não precisa exagerar, tá vendo? E tá feito. Dá uma verificada no de baixo aqui, se soltou alguma coisa, se tiver necessidade de reajustar ali, soltar o parafusinho um pouquinho e voltar no devido lugar. E tá feito, tá vendo? E tá colocado aqui a questão já da castanha. Pelo menos um desse aqui é bom guardar, porque eventualmente se você precisar remover e tal, o procedimento é o mesmo.
Coloca o tubinho aqui, vai soltando a castanha, ela vai, as esferinhas vai passar para esse espaçadorzinho aqui e você consegue tirar. Então, pelo menos um desses você guarda. Agora, na questão da colocação aqui do suporte. Dependendo de como está a usinagem, se tiver muito justa, vai ter que fazer uma forcinha aqui, até às vezes bater um pouquinho para ele entrar, mas tem que tomar o cuidado para fazer isso da forma correta. Se você quiser passar até uma lixinha fininha aqui, se tiver com uma dificuldade de entrar assim, mas não é nada exagerado e também isso não é um aspecto negativo, se tiver bem justo, tá? O bem justo é diferente de não estar na medida correta, ok? E aqui não tem segredo, ó. Vou colocar ele aqui, certificando-se de que os espaçadores estão aqui dentro do suporte, porque às vezes se você mexeu aqui pode ser que ele saia. Tá vendo, ó? Aí nesse caso aqui, ó, ele tá bem justo, tá? Esse espaçadorzinho, talvez aqui, ó, o próprio da coisa, você pode utilizar ele para ir batendo devagarzinho aqui para descendo. Mas o que acontece? Aqui é de plástico. Se tiver um pouquinho mais firme aqui, você bater um pouquinho mais com força, ele pode quebrar. É um plástico rígido. Mas vamos começar com ele. Para ver se ele já desce. Vai devagarzinho no centro aqui, mantenha alinhado. Só que aqui a questão é que quando ele chega na parte da rosca, enfim, por ser plástico dificilmente vai danificar a rosca e até melhor que seja isso daqui. Só que nesse momento ele já vai ficar aqui bem prensado no suportezinho. Aqui foi. Aí você observa, aqui ainda tem que descer mais um pouquinho. Tá vendo ali, ó, que tem uma parte lisa, ó. Aqui ainda dá para descer mais um pouquinho. Só que nesse ponto aqui já tá bem. Usa uma madeirinha para bater, não usa nada de ferro para evitar aí de danificar. Cara, se com um suportezinho, sei lá, como eu disse, ele é de plástico. Teve um que eu fui batendo ele assim mesmo, devagarzinho, ele acabou quebrando. Se acontecer e você tiver que recorrer a alguma outra coisa para fazer o rolamento chegar no lugar, o que dá para utilizar? Esses soquetes aqui de chave de catraca e tal, mas toma cuidado. Aqui tem que ter os seguintes cuidados. A largura do soquete que você escolher, ele tem que apoiar em cima desse anel externo aqui do espaçador. Tomando cuidado que ele passe aqui, então antes você tem que conferir para ver se ele passa na medida da rosca, para não ter o perigo de, por exemplo, você bater e amassar a rosca aqui, que é uma rosca bem fininha, e se acontecer isso, tem solução, né? Daí você vai precisar passar a lixa aqui, recomendo até, como é uma rosca fininha, uma lima. Aí se amassar a rosca, você vai ter que ir limando até chegar num ponto que a porquinha pegue rosca aqui. Mas aí cuidado, ok? Aqui o diâmetro é 15, então você precisa de um tubinho, alguma referência que ele tenha 15 aqui de espaçamento. Aí você apoia sobre o espaçador e vai batendo devagarzinho. Aqui ele chegou já no limite que ele pode ir, né? Aí você vai pegar a porquinha. Tá frio, os dedos tá duro, não consegue nem pegar
Abrir aqui o pacotinho. Aí tem essa partezinha aqui, ó, que ela é lisinha, prateada. Aí você vai rosquear aqui. Aqui, na hora de dar um aperto nessa porquinha aqui, porque enfim, não tem muito apoio, o que você pode fazer? Pega um paninho, vai pegar o alicate de pressão, e dobra ele aqui algumas vezes, né? Se for um paninho mais fino, dobra bastante. E você vê aqui uma posição que você consegue. Se você quiser travar o alicate, ou se você quiser só segurar aqui para dar o aperto. Tá vendo? Aí você vai pegar a chave. Não sei se tem um padrão nisso, mas eu acho que aqui é a chave 22. 22. E você aperta bem aqui. Como o fuso ele é bem liso, não precisa exagerar, né? Dificilmente vai acontecer disso daqui soltar. Mas é bom deixar bem apertado. Aí lembre-se, tá? Use paninho para não danificar a rosca do fuso. Aqui já chegou no ponto que ele está rodando. Eu também não vejo necessidade de apertar mais do que isso também. Aí feito isso, apertou aqui. Vem com a chavinha Ali. Deixa eu ver qual que é aqui. Aqui é a... E aperta aqui, ó. E tá travado no seu devido lugar. Tá vendo? Isso aqui, ó. Cara, não existe folga nisso. Não existe mesmo. Acho que aqui dentro é até um rolamento diferenciado. Ele é bem mais largo que esse daqui. Tá? Esse daqui, ele é um rolamentinho fininho. Ele parece até um rolamento duplo aqui dentro. Tem uns espaçadorzinhos, mas o rolamento que tá lá dentro, ele é bem largo. Tá vendo? E, por fim, agora vamos... Coloca a madeirinha no chão lá para poder... Agora aqui, continuando, colocou, apertou aqui, aí aqui é a hora de colocar o suporte da castanha. Então, enfim, óbvio que tem o lado correto, né? Essa furação aqui é para depois prender a castanha no suporte. É só colocar ela aqui, ó. Aqui também ele entra bem justo, né? E agora vai ser colocado aqui o outro suporte. Daí o outro suporte, ele... Aqui a letrinha tá para cima, assim. Esse outro suporte, ele... Se acontecer a mesma situação, de tipo ele tá muito justo, aí você pode recorrer àquela mesma questão, de utilizar o próprio espaçadorzinho aqui, apoiando bem centralizado para ele descer. Vamos ver como que tá esse aqui. Mas aqui desceu fácil, ok? Aí daí ele passou, aí é só colocar o anelzinho aqui, ó. Esse anelzinho. Para colocar o anel, dá para colocar ele utilizando uma chavezinha de fenda, tomando o devido cuidado na hora de forçar ele aqui, para a chave não escapar e você dá uma cravada aqui na latinha do rolamento, porque isso aqui é uma latinha bem fininha, mas dá para fazer. É que essa questão de tipo assim, esse daqui nem é, tá? Esse aqui não é. Mas existe o alicate saca-anel.
Existe o alicate saca-anel, quando você aperta, ele fecha, semelhante a esse alicate, que é quando você tem um anel externo, daí você precisa apertar ele para fechar. E existe o saca-anel interno, o interno e o externo. Aí tem um que quando você aperta, ao invés dele fechar o bico aqui, ele abre, que seria o tipo que precisaria utilizar aqui, tá? Esse daqui, o que dá para fazer é improvisar, porque eu consigo colocar o biquinho dele aqui. Isso aqui é apenas um alicate daqueles de artesanato, tá? Até daria para utilizar como um saca-anel. Só que nessa situação, então eu colocaria o anel aqui, ó, e eu preciso fazer isso daqui, ó. Esse movimento de abertura. Então eu pegaria aqui e colocaria. Mas com a chave dá, tá ok? Só para mostrar que dá, e como provavelmente muita gente não vai ter uma opção ali. Mencionando também dá para fazer com uma tesourinha, se você tiver uma tesourinha daquelas da ponta fininha, também dá para tentar utilizar ela como alternativa. Mas aqui só para mostrar que sim, dá para colocar o anel aqui sem ter um alicate apropriado. Você coloca ele já deitadinho, assim, ó, coloca ele deitadinho. Você vai ter que apoiar uma das partes aqui, ó, apoia, e a outra você vai forçar ele aqui, tomando aquele cuidado que eu mencionei. Você vai tentar abrir ele aqui. Para quem tem o dedo fininho é mais fácil fazer isso daqui. Ele tá quase virando. Tá? Aí, ó. No meu caso que ele passou. Aí depois que ele passou, aí você vai descer ele, ó, até ele entrar lá na canaletinha, ok? Mas enfim, é que, sei lá, é bom sempre a gente ter ferramenta, mas tem ferramenta que a gente vai utilizar uma vez ou outra. Agora, se você quiser opcionalmente comprar, é só procurar por alicate saca-anel. E lembrando aquela situação que eu mencionei, tem as duas situações. Tem o alicate quando você aperta, ele fecha o bico, ele serve para sacar anel que esteja externo na peça, assim. Então, você apertando, ele fecha e tira. E existe o alicate que ele, quando você aperta, ele abre o bico. Seria o que teria aplicação para esse tipo de anel. Quando você aperta ele abre o bico para tirar. E aqui estaria praticamente o conjunto todo montado. E por fim aqui vai o acoplador e depois vai o motor. Na hora de fazer a fixação desse suporte aí no seu equipamento, se optou por esse tipo de suporte tipo BKBF, é só questão de posicionar, fazer a marcação da furação. Opcionalmente você pode fazer, como é no meu caso, e no meu caso ainda vai ter as duas possibilidades. Você pode furar e fazer rosca nesse furo para utilizar o parafuso. Aqui o padrão aqui é você utilizar o parafuso M6. Aí tem que ter o comprimento adequado para o seu projeto aí. Mas no meu caso eu furei ali. Como não é uma chapa tão grossa, ainda o parafuso que eu utilizei ficou uma alternativa de se eu quiser eu coloco porca aqui por baixo, mas ficou muito travado, muito mesmo. Só que enfim, uma CNC, o equipamento vibra e bastante pode acontecer com o tempo de afrouxar o parafuso pela chapa não ser tão grossa. Aí opcionalmente eu posso aqui por baixo colocar porca aqui e rosquear ela também. Da mesma maneira que se você quiser optar por fazer direto a fixação num furo vazado, também, né? Ao invés de fazer rosca, daí você faz o furo vazado e coloca já a porca por baixo direto, ok? Então, enfim, acho que basicamente é isso. E lembrando, aí
também na questão aqui dessa castanha, desse daqui especificamente que eu adquiri, aí os furos que tem aqui na castanha, no suporte da castanha, eles são M6 também. Aí você opcionalmente vê aí quanto você vai utilizar, que tem a possibilidade de fixar até 6 parafusos. E aqui de cima ele também é M6. Aí não sei se pode variar isso, ou se tem um padrão. Mas os furinhos aqui eu acho que eles têm em torno de 15 milímetros de profundidade. Então aqui tem mais 4. Esse aqui é o que você vai fixar na sua adaptação que você fizer aí. Beleza? Mas é isso aí, galera. Então, para quem quiser também ver aí o vídeo do processo da modificação que eu já iniciei, então esses furos que estão aqui foi o que eu coloquei ontem e agora eu vou começar a fazer a adaptação desse daqui lá. Basicamente o que eu vou precisar fazer ali é só soldar ali um suportezinho adicional de ferro, que é esses daqui, ó. Porque o pórtico ali ele é mais estreito que esse suportezinho aqui. Mas não é um problema. Eu só vou colocar aqui para tirar essa diferença e fazer a adaptação. Mas basicamente é isso. Então não tem segredo. Novamente, como eu mencionei, para quem o orçamento tá apertado, quer dar uma economizada na hora de substituir aí por fuso de cera, compra só o fuso com a castanha. O suportezinho, depois você compra só o rolamento para fazer uma adaptaçãozinha. Não fica igual, é óbvio que isso daqui, vamos dizer assim, o conjunto fica perfeito em todos os aspectos, de não ter folga, de facilitar essa modificação e tudo mais. Só que dá para fazer sim, tá? Lá na minha CNC caseira ficou muito bom. A questão lá é que é uma estrutura bem mais frágil do que essa máquina, ela possui componentes inferiores ao dessa máquina, mas ainda assim o resultado que se teve lá é muito bom. E, enfim, mudou para fuso de esfera é outra coisa, ok? Precisão e aproveitamento de força do motor é outra coisa. Beleza?